Então, galera, hoje a gente vai falar sobre um fenômeno bem esquisito que está acontecendo aqui em Portugal, sabe? Tem brasileiro aqui em Portugal que tem vergonha de demonstrar que é brasileiro. Por causa dos portugueses? Não. Por causa de outros brasileiros. Pois é. Bora lá. Eu costumo falar algo a respeito de parente, né? Uma coisa assim bem fraquinha, mas que eu digo que sangue, qualquer mosquito pernilongo tem o teu, né? Ele vai ali e tira o teu sanguezinho. Então essa história de tu ir lá fazer um exame de DNA e comprovar que tu é parente de alguém, isso pra mim não diz nada, sabe? Porque não é isso que é parente. Parente é aquela pessoa que tu tem afinidade, que tu te preocupa, que a pessoa se preocupa contigo. Enfim, que vocês têm uma união de amizade. Marido, né? Marido não é parente, né? Pela ciência, marido não é parente. Mas tem pessoa que pode ser mais amiga, que sabe de tudo da tua vida, que tá sempre do teu lado do que o marido ou do que a esposa, enfim, seja como for. Então, eu mesma, aos 30 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a desconstruir a figura que eu tinha até então da minha família e comecei a perceber a minha família de verdade, que por coincidência tinha o mesmo sangue, mas que tinha sido me negado a conhecer até então. Então, até 30 anos, mas vejam bem, o lance da história não é tanto eu começar a descobrir a minha família aos 30 anos. É eu perceber que a família que eu tinha até os 30 anos não era minha família. Tinha sangue se fizesse exame de DNA? Tinha, mas não era minha família. Então, isso acontece muito. Hoje eu tô plena, absoluta. Por quê? Porque eu tenho contato com a minha família de verdade, sabe? Então, é a mesma coisa para um país. É a mesma coisa que um país. Eu penso dessa forma. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Amo o Brasil, amo. Amo o povo brasileiro, amo. Também não tem como não amar o povo brasileiro, né? A gente vê aí, eu conheço pessoas franceses, ingleses, um monte de gente, muitos são youtubers que vão morar no Brasil e simplesmente nunca mais querem voltar para o seu país de origem. A gente sabe, portugueses, tem muitos portugueses no Brasil. Então, o povo brasileiro é maravilhoso, a terra é maravilhosa. Mas assim, eu sempre falo das pessoas que estão vindo do Brasil para Portugal. Tem vindo muita gente para cá, para Portugal. Como Portugal é um país pequeno mesmo, as pessoas acabam se esbarrando demais. Ou seja, vem muito brasileiro para cá, a gente acaba se esbarrando muito com o brasileiro, porque o país é um país pequeno. Gente, tem acontecido assim uns fatos dessa semana que eu tive um pouquinho mais fora da minha bolha. Por que fora da minha bolha, né? Porque eu trabalho em casa, nossas reuniões, churrasco, a gente sempre faz com o pessoal do trabalho do meu marido, da área de metalomecânica. São pessoas muito trabalhadoras, pessoas que respeitam muito, pessoas que amam muito Portugal, que estão muito felizes por ter essa oportunidade. Gente, não quer dizer que todo mundo dessa área seja assim. Deve ter gente que também não goste. Não é isso que eu tô dizendo. Estou dizendo que as pessoas que a gente convive são assim. E essa semana a gente saiu um pouquinho da bolha. Porque a gente teve algumas coisas assim para fazer diferente, sabe? Minha filha tirou carteira, nós tivemos que comprar um carro para ela. Mas não foi um carro zero. Então meu marido teve que ir atrás de algumas coisas para deixar o carro top de linha, deixar o carro bonitinho. E nós acabamos nos deparando com muitas situações. Assim, gente, terrível, sabe? Mas a pessoa de quem nós compramos o carro, foi um casal, tiveram que acompanhar o meu marido até aquele cidadão, que eu também não sei o nome, os portugueses sabem, coloquem aí pra mim, que é aquela pessoa que passa o carro, né? Faz aquela primeira averbação de passar o carro do nome de uma pessoa para outra pessoa, né? Isso tem que ser feito ali na hora. Então, nós fomos até essa pessoa.
Quando chegamos lá, um senhor português muito querido, muito simpático que nos atendeu. Conforme o processo ia desenrolando ali, esse casal tinha uma filha, ou melhor, um filho de 2 aninhos, assim. E aí se perguntou, olha, ele já tá falando, como é que tá? Ah, ele no Brasil, resposta, entre aspas, dessa pessoa. No Brasil ele não falava. Quando chegou aqui em Portugal, na frente desse senhor, tá? Quando chegou aqui em Portugal, começou a falar, e esse português aqui? Nossa, que horror. Tipo assim, ele teve a infelicidade de começar a falar aqui em Portugal e aprender essa língua horrorosa. Gente, na frente de um português, na frente da pessoa que estava nos atendendo. Minha filha tá fazendo um part-time no mercado bem aqui na esquina de casa, sabe? Juntando dinheiro para a faculdade ano que vem. Ela tá chocada como os brasileiros que vão até lá fazer compra distratam os funcionários do mercado. Distratam, sabe? Jogam as coisas em cima do caixa, distratam, fazem isso, fazem aquilo. E ela, já aconteceu de vir brasileiros e fazer isso, e ela pegar e falar, sabe? Pra perceberem que ela era brasileira. Não muda, viu? Eles continuam assim, do nada, entendeu? Não é literalidade. É... Gente, assim... Eu não sei. Eu não vou adjetivar aqui. Porque como ela me disse, né? Ela vendo os brasileiros tratando, e não foi um, e não foi dois, e foram muitos, que ela vê todos os dias isso acontecer, ela começou a sentir vergonha de ser brasileira e tá trabalhando ali. Ela se dá super bem com os funcionários são super queridos com ela, enfim, é um ambiente ótimo, né? Pra ela pegar aquela manha de um trabalho, né? Um primeiro trabalho, assim, um part-time, 4 horinhas só. Ela tá com vergonha? Por que os brasileiros fazem isso, gente? Eu via muitas pessoas falar, mas eu não tinha essa noção, porque eu não via. E agora eu comecei a ver, sabe? Esses dias eu fui num restaurante de shopping, tá? E fui pedir meu prato, que era um prato assim de salada, que a gente vai escolhendo o que quer na salada. E chegou uma brasileira. E ela tratou a atendente, que era uma portuguesa, de uma forma, com uma agressividade, uma estupidez, como se ela estivesse falando com um animal. Nossa, com animal não, gente, porque a gente não fala assim com os animais. Quer dizer, pensem bem, eu tô falando isso porque eu acho que, obviamente, o brasileiro não é assim. Eu convivo com muitos brasileiros aqui. Mas eu comecei a ver um outro lado. E agora eu tenho que dar mão à palmatória a muitos portugueses que me falavam as coisas e eu simplesmente eu não enxergava isso, sabe? Gente, vocês que estão no Brasil e querem vir para Portugal, por favor, se querem vir para Portugal, venham com a mente aberta. Eu tô saindo do Brasil e indo para Portugal porque eu quero. Bom, então se é porque quer, tem que vir bem, né? Tô saindo por dificuldade. Se tá saindo por dificuldade, esse país aqui tá te abraçando, tá te recebendo, tá dando emprego. Não existe sociedade perfeita, eu já disse isso. Agora aconteceu o que eu tenho visto aqui acontecer. Os brasileiros tratando português como se fossem... Eu não sei da onde que isso começou. Eu vejo muitos vídeos aqui, tem até um youtuber aqui, o Nuno, que ele é português e que ele fala muito a respeito do ódio dos brasileiros e o ódio dos portugueses. E que eu assistia assim e ficava meio incrédula, sabe? Com aquela situação. Não, mas isso não pode ser assim, não é assim. Porque eu tava o quê? Eu tava vendo a mim, né? A gente muito se baseia por aquilo que a gente é. Então, quando eu comecei com essa história, que eu falei família, de sangue, tudo, para país é a mesma coisa, sabe? Eu saí do Brasil
E chegando aqui em Portugal, não sei se isso acontece com todos, mas eu me sinto que aqui é o meu país. Aqui é o meu país, entende? Eu me sinto portuguesa. Não é necessário que tu te sinta uma pessoa que faça parte, que te sintas com a identidade portuguesa, mas ao menos respeitar as pessoas, porque é vergonhoso para os brasileiros de bem que vivem aqui, sabe? Saber assistir essas coisas. Gente, que é isso? Quando que o brasileiro se tornou isso? Ou sempre foi e eu nunca percebi? E outra coisa, assim, ó, que eu quero falar, bem, pode até ficar um pouquinho longo o vídeo, né? Enfim. Outra coisa, eu não acho um bom momento de brasileiro vir para Portugal. Sinceramente, não é um momento adequado mesmo. E por quê? Porque a crise aqui na Europa, nós não estamos passando por uma crise. Não, sabe por quê? A crise não chegou. Ela vai chegar. E ela vai chegar quando? No inverno europeu. E não é nem por questões aqui de Portugal, porque Portugal tem uma matriz energética bem limpa, sabe? Nenhum país produz tudo que consome. A gente sabe disso. O resto da Europa depende muito de gás para aquecimento, para carro. Assim, até é. Mas, gente, as indústrias dependem. As indústrias dependem desse gás. Só que aqui na Europa, o que vem em primeiro lugar é a pessoa humana. Então, é óbvio que eles vão disponibilizar gás para aquecimento das casas, no restante da Europa. Aqui em Portugal nem é necessário, mas o restante da Europa. Isso vai fazer com que o gás que conseguirem ter à sua disposição suba demais. Os preços vão subir demais de tudo. Porque, claro, Portugal tem muita indústria, mas todos os países têm muita indústria, mas tem certos nichos de indústria. Não consegue produzir tudo aquilo que consome. Precisa importar muita coisa. Então, gente, vai ficar bem difícil, sabe? Agora no inverno, aqui, se toda essa bagunça lá no leste continuar. Então, eu acho que brasileiro não deveria vir agora, sabe? Não é hora para isso. É verão no Brasil, aproveitem o verão do Brasil, né? A gente já tá indo pro verão. Então, o Brasil tá se encaminhando pro verão, então aproveitem o verão e fiquem por aí. Porque não adianta chegar aqui, não é o que diziam, porque isso tá caro, porque isso não sei o que. Não adianta, gente, não adianta. Sabe, vir pra cá pra isso, não precisa vir. Fiquem no Brasil, sabe? Seja como for, fiquem no Brasil. Porque eu, minha família e muitos, a gente chegou aqui e tava tudo muito bom. Agora, chegando problemas, a gente vai ficar aqui. Não é só para as boas horas, para os bons momentos e quando a coisa aperta, dá no pé. Não, aqui é nosso lugar. Se a gente tiver que passar por problemas, nós vamos passar aqui em Portugal. Porque esse é o nosso pensamento, é a nossa determinação. Como eu disse, não é pelo fato de eu ter nascido no Brasil que eu tenha essa necessidade de Brasil. A minha necessidade hoje é de Portugal, porque é com Portugal que nós temos uma boa relação. Nós temos muita empatia e muito respeito. E eu aconselho que quem pense, que passe pela cabeça em vir para cá, para Portugal, gente, põe o pé no chão, sabe? Não vem com esse narizinho empinado aí, achando que, eu sou brasileiro. Grande coisa ser brasileiro. Grande coisa ser qualquer coisa. É tudo gente, é tudo igual. É tudo a mesma coisa, sabe? Parem de ficar nos... Olha, gente, eu vou dizer, sabe? Eu também ando um pouco com vergonha. Não pelo meu povo brasileiro, mas pela atitude de certos brasileiros aqui em Portugal. Eu ando, assim, bem chocada, assim mesmo, sabe? Então, eu acho que gente que tá se preparando para vir, agora não é hora. Porque vocês vão vir, vão ficar frustrados, porque a coisa realmente vai ficar um pouco mais difícil agora no inverno. Vão ficar aqui falando mal, não sei quem, não sei o que.
isso aí não vai ser bom para quem vem, nem para quem vive aqui, nem para português, nem para brasileiro, nem para ninguém. Então, se vocês chegam aqui e se acham tão superiores a Portugal, por que vêm para Portugal? Se acham tão superiores a Portugal, fiquem num lugar de onde vocês consideram que é muito superior, sabe? Com todo o coração. Eu amo meu povo, amo, e eu sei que isso que eu tô falando não serve para todo mundo, eu sei disso, me desculpem quem não é assim, quem não pensa assim, mas, por favor, gente, se for vir pra cá, põe a mão na consciência, sabe? Põe a mão na consciência, vamos respeitar, tá? Vamos dar bom exemplo, ok? Então, era isso. Beijinhos e até a próxima.